possa depois disponibilizar, né, essa gravação aqui. Então, eu queria, primeiramente, né, apresentar Felipe Diesel, né? Felipe Diesel aí, então, é o fundador da Yours Bank, né? Então, nossa, né, uma super startup aí que trata aí do mercado de fintech, né? Então, trazendo um pouco aí a apresentação do Felipe, né? Um empreendedor, então, serial aí, né? Que busca resolver problemas graves na educação, né? Então, empreendedor desde os 15 anos, então já tá com uma estradinha aí, né, Felipe? E delegado brasileiro do G20, né? E inovador na área de educação. Então, bem-vindo, Felipe, à nossa aula. Eu vou, né, já aproveito para falar aqui, nós vamos ter a mediação aqui, né, do Alçones Balestrin. Então, o Balestrin está aqui conosco na Startup Academy, né? Então, né, é professor, pesquisador na área de inovação, também é um empreendedor, está conosco aqui na Startup Academy. E tem algumas, né, trabalha como conselheiros de empresa, como mentor. Então, a gente vai promover essa interação aqui do Felipe com o Balestrin, né, ao longo, né, dessa nossa aula. Então, depois aproveitem, né, o Felipe vai contar um pouco da história da Yours Bank, né, e com a mediação do Balestrin, para contar um pouco dessa história, né, as belezas e os percalços da gente empreender, né? Acho que aqui a ideia é a gente mostrar justamente também a vida como ela é, né? Então, Balestrin, tudo contigo aí para te começar aí, né, Felipe? Peço que tu te apresente aí antes talvez do Balestrin começar. E aí, para a gente pode começar esse bate-papo aí, depois a gente abre para perguntas e respostas aqui de quem está nos assistindo também. Beleza. Obrigado, Juliana. Obrigado, Palestrinha, aí, pelo convite de vocês participar dessa aula. É um prazer aí falar com outros empreendedores, alunos que querem empreender. Eu sempre digo assim, né, cara, que quem começa a empreender, assim, é maluco, né? Mas porque empreender no Brasil é loucura, né? Mas depois que tu começa, tu não quer fazer outra coisa, né? É tipo cachaça, assim, né? Tu não para, tu não larga, não sai fora, sabe? Então, eu acho que bem-vindo ao time aí dos empreendedores. A gente começa e nunca mais acaba. Eu comecei muito cedo, assim, eu comecei a empreender bastante cedo, né? E aí não é uma vida glamurosa, assim. No Brasil existem dois tipos de empreendedores, né? O por necessidade e o empreendedor de inovação, assim. Eu acho que até daqui a pouco o Balestrin, como pesquisador, vai saber diferenciar eles, né? Mas eu comecei como necessidade, assim, muito cedo, assim, né? Então, depois eu vou falar mais sobre isso, mas, né, é um pouco de quem eu sou. Juliana, tá me escutando bem aí, Juliana? Te agradecer aí pela tua apresentação, dizer que a Juliana é nossa CEO aqui da Startup Academy. E Felipe, é um prazer, uma honra muito grande estar aqui contigo. Como a Juliana apresentou, eu tenho uma trajetória importante, mas só vou contar rapidamente uma historinha aqui, para vocês entenderem, né, por que também o Felipe está aqui e da onde a gente se encontrou, onde é que nossos caminhos se cruzaram, né? E é uma história bonita que eu já contei em sala de aula algumas vezes, né? Eu também sou sempre minha trajetória de universidade, mercado, né? E tive um convite lá em 2022 para ajudar o governador Eduardo Leite, que me convidou para secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia. E, assim, encurtando a história, uma das ações que eu participei, né, enquanto secretário, foi trazer o South Summit Brasil, né, que é um evento que acontece, o Felipe deve conhecer, a Juliana também, muitos de vocês, é um evento tradicional nesse mundo da inovação, do empreendedorismo, das startups, que acontece em Madrid, né, e foi o evento que nós nos aproximamos, né, e trouxemos ele para o Brasil. Né? Na época eu era então secretário de Estado e fui o primeiro coordenador, né, do Conselho Curador do South Summit Brasil. Fizemos uma programação maravilhosa e uma das programações que nós queríamos estimular muito, e também copiando isso, trazendo do modelo europeu, foi o concurso de startups. Né?
que a gente queria, né, dar uma premiação legal, um destaque bem interessante para as melhores startups, né, vencedoras, né? E fizemos toda a metodologia. Então nós abrimos um processo de inscrição de startups. Naquele momento, primeira edição, né, nós tínhamos um prazo, acho que foram 1 mês, 2 meses, e nós abrimos o processo de inscrição. Vieram 1.000 startups na primeira edição, né? E vejam bem, 1.000 startups, 600 startups de fora do Brasil, né? E 400 startups brasileiras. A gente pensou, pô, certamente aí uma startup americana, tinha startup do Paquistão, tinha startup da Ásia, tinha startup de Portugal, da França, de todos os lugares do mundo, né? E a gente, naquele processo, a gente foi fazendo várias rodadas, né, Felipe, de seleção, de competição interna, até que foram selecionadas 50 startups, e dentro do Soft Summit tinha vários rounds, né, onde chegava para o júri final as 10 startups finalistas, né, e daquelas startups finalistas eram tiradas as 5, a vencedora geral e mais uma vencedora por cada categoria, eram 5 startups, né? Eu tive o privilégio de estar no júri final. O júri foi todo em inglês, né, Felipe? E o júri era formado, então, por empreendedores dos Estados Unidos, empreendedores da Europa, empreendedores brasileiros, né? Eu fiz parte do júri, né? E a grata surpresa, né, uma surpresa maravilhosa, foi que, por unanimidade, né, o júri, encurtando a história aqui, o júri escolheu a Yours Bank como a grande finalista e a campeã do Soft Summit edição 2022. Então, eu prestigiei e vi, né, o Felipe e o William, o irmão dele, os 2 empreendedores, no palco, fazendo bonito, né? E não foi nenhuma startup da Suíça, nem uma startup da Alemanha, foi uma startup criada em Santa Rosa, é isso, né, Felipe? É. Então, conta para nós, Felipe. Eu Ah, fiz essa introdução porque foi um momento importante também da minha trajetória enquanto, né, liderando uma área importante no Brasil, né, estimular e ver aquela gurizada criando coisas maravilhosas, e eu percebi o quanto de empreendedores tem e de qualidade tem aqui no Brasil, e que o resultado foi aí, uma startup nossa gaúcha, né, ficou entre as 1.000 startups inscritas, foi escolhida a vencedora. E a vencedora está aqui, Felipe Diesel, da Yours Bank. Felipe, conta valeu. essa história para a gente. Obrigado. Acho que essa história do Salve Summit é muito boa, Palestrinha. Porque o que acontece, assim, a gente tinha criado Yours e a gente criou em Santa Rosa. Né? Porque eu e o William somos de Santa Rosa, né? E aí, durante a pandemia, eu trabalhava em São Paulo, né? Eu era head de inovação de um grupo de educação em São Paulo. E aí eu via muito essa dificuldade, dinheiro pai, filho, quem é pá, sabe? Antes do Pix, assim, antes do negócio digital. E aí chegou a pandemia, eu voltei para Santa Rosa para ficar com a família, né? E aí, conversando com ele, eu digo, bah, meu, tem um negócio, acho que é super legal, ninguém tá fazendo, acho que vale a pena a gente fazer, assim. E aí, juntou a minha alma, assim, de educador, meu trabalho de educador, que eu fui professor há muito tempo, diretor de escola, e trabalhei sempre na área de educação, com o William, que vem da área financeira, né? E aí a gente criou uma conta digital com foco em educação financeira. E a gente começou em Santa Rosa, assim, né? Um banco digital. Imagina, Santa Rosa, né, meu? São 7 horas de Porto Alegre, né? Se tudo der certo, se não der certo, são 8 horas, 9 horas, né? Para chegar em Porto Alegre de carro. E a gente fez um banco digital aqui. E começou a crescer no digital, né? Começou a crescer no digital. Só que todo o negócio, assim, para quem está vendo a live, os alunos, né, principalmente, existe muito glamour, assim, sobre startups e empreender e tal. E o pessoal diz, o que que uma startup faz? Eu, sinceramente, eu não sei direito o que uma startup faz. Acho que ninguém sabe direito. Mas uma coisa que toda startup tem em comum, ela tem escassez, né? Então, falta recurso, falta pessoas, falta, sobretudo, dinheiro, assim, falta muita coisa.
E como nós éramos de Santa Rosa, a gente queria sempre muito participar de eventos para nos conectar com empreendedores, com investidores, com outras startups assim no meio. E aí uma dica para vocês, todo evento tem competição de pitch, competição de empresas, né? E aí se tu se inscreve para competição de pitch, tu não paga entrada, né? Então a gente se inscrevia em todos os eventos para competição de pitch, né? E aí a gente participou de números, assim, inúmeros, assim. A gente participou lá em Caxias, cara, do evento do Sebrae. A gente participou em Gramado, do Gramado Summit, participou do Startup Summit em Florianópolis, assim, enfim. E sempre ganhando convite, porque, né, participava da competição de pitch, assim. E a gente nunca ganhou nada, não ganhou nada, né? Mas participou em todos e ganhava entrada de graça e começou a se relacionar com o meio, relacionar com as pessoas, entender um pouco disso e tal. E apareceu para o South Summit, né? E aí eu digo, cara, vamos nos inscrever para o South Summit também para competição de pitch, para ganhar o ingresso de graça, né? Então a intenção sempre foi ganhar o ingresso de graça. E, cara, nós éramos. Bom, hoje eu moro em Santa Rosa, eu voltei a morar em Santa Rosa, né? Moro em Santa Rosa, todo negócio digital, mas em Santa Rosa e nós tínhamos trabalhado com 7 pessoas na época. Então, todo nosso business eram 7 pessoas, assim, em Santa Rosa, num coworking, né? Numa mesinha. E a gente se inscreveu e, cara, quando a gente ficou entre os 50 finalistas, assim, já foi festa, assim. A gente saiu, bebeu, tomou um trago, assim, né? E, nossa, somos os 50 finalistas, assim, de South Summit e tal. E a gente foi para Porto Alegre, passou, né, nessas fases que tu bem falou e chegou na final, né? E aí chegou na final, era nós e 10 empresas aí, tinha empresas americanas, tinha empresas europeias, né? Tinha pessoal faturando 300 milhões, tinha pessoal que levantou 100 milhões de dólares na rodada anterior, assim, níveis bem diferentes de empresa. E nós, né, eu sempre digo assim, ó, o que que vocês fazem bem? A gente é coloninho, né? Então, nós somos coloninho. A ideia de coloninho não é pejorativa, é um coloninho trabalhador, sabe? Santa Rosa, né? Então, a gente sabe ser colono, né? Colono trabalhador, no bom sentido, assim. E aí, uns coloninhos, né, ali no meio dessa galera, e aí a gente foi pra final, né? E aí eram 4 prêmios que ganhava no South Summit, né? Eu lembro muito bem disso, porque era maior inovação, nós nem tínhamos um produto tão inovador, então não esperávamos ganhar, né? Era melhor time, cara, não tinha como nós ganhar melhor time, assim, os coloninhos de Santa Rosa não rolava, né? Aí tinha, eu não lembro o outro que era, se tu lembrar, me ajuda aí, Balestrin, e o Escalabilidade, alguma coisa assim de escala, não? escalabilidade seria o último, assim, porque a gente imaginava que talvez poderia ganhar, porque a gente sempre foi muito escalável, a gente sempre cresceu muito rápido, assim. Até crescer depois virou um problema para nós, né? Eu posso contar essa história. A gente sempre crescia muito rápido, assim. E eu, cara, talvez, né, se por algum motivo, né, se os planetas se alinharem, talvez a gente ganhe de escalabilidade. E aí saiu escalabilidade e nós não ganhamos, ganhou uma outra empresa, né? E o último era o campeão geral, mas a gente nunca imaginava ganhar campeão geral, né? E aí, quando vocês anunciaram que Yours Bank era ganhador do South Summit, campeão geral, bah, assim, eu chego a me emocionar com a história, porque, cara, nós não imaginávamos nunca isso, né? E uma startupzinha de Santa Rosa, né? Eu digo assim, uns coloninhos, né? E, cara, e a gente ganhou de 1.000 empresas que estavam competindo, né? E a partir disso a nossa vida mudou, né? Aí a gente foi o primeiro investimento do Banco do Brasil, o Banco do Brasil entrou no nosso board, né? Aí a nossa vida mudou completamente. A partir daí a gente ganhou escala, se mudou para Porto Alegre, tá no Caldeira, né? Então, esse é um grande marco assim nosso de conquista e de mudança de modelo de mudança como empresa, sabe? E é legal, é bom saber que estava lá. Muito bom, Felipe. Veja, nós temos aqui vários alunos e empreendedores, muitos que talvez, alguns mais avançados, mas muitos que estão vivendo a situação que vocês estavam vivendo, talvez lá em Santa Rosa. Gostei dessa estratégia de ganhar ingresso de graça nos eventos, viu? Essa é boa. É, Mas vocês nunca ganharam nada, não. Vocês ganhavam conhecimento no evento, né, sim. Felipe? Muito conhecimento. E já tem uma pergunta aqui da Cláudia, que diz o seguinte: parabéns pela iniciativa em apostar em uma fintech voltada para a educação financeira. Qual o principal desafio para cultivar a cultura da educação financeira em crianças e adolescentes? E eu coloco essa pergunta, Felipe, porque
Aliás, a fintech de vocês tem essa pegada de educação muito forte, se não a primeira delas, né? A gente, sobretudo, trabalha com educação financeira, assim, porque é, é, eu acho que vamos lá, eu acho que vamos fazer uma visão geral, assim. O Nubank, ele veio há mais ou menos 11 anos atrás, né? E o Nubank que trouxe a bandeira das fintechs, né? Então, a gente não se falava em fintech antes do Nubank aparecer como figura no Brasil. E o Brasil explodiu de fintechs. A gente chegou a ter 6 mil fintechs, assim, né? E essas fintechs que chegaram, que vieram, elas trouxeram acesso. Tanto que a gente saiu, pré-Nubank, assim, né? 11 anos atrás. A gente saiu de uma média de 0,5, 0,6 contas por habitante, né? Então, cada brasileiro tinha 0,5 contas, né? Para números do ano passado, 4,6 contas por habitante, né? Então, as fintechs deram acesso para essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo que elas deram acesso a um banking, deram acesso a um cartão de crédito, deram acesso a Pix, por exemplo, né, como estilo de pagamento, elas não mudaram a vida do brasileiro. Nesse mesmo período, né, que a gente saiu de 0,5 contas para 4,6 contas por pessoa, a gente saiu do endividamento em torno de 50% para quase 80% de endividamento, né? Isso quer dizer que 80% das pessoas maiores de 18 anos no Brasil, elas têm um endividamento acima de 30% da capacidade de pagamento. Então, as fintechs vieram para mudar o acesso e trouxeram muito acesso, embora não mudaram o comportamento, elas atrapalharam esse comportamento, né? Porque é mais fácil pegar crédito, é mais fácil ter acesso ao cartão de crédito, né? Então, elas aumentaram muito o endividamento. Então, o que que a gente entende? A primeira onda das fintechs, elas trouxeram acesso. Mas a gente precisa entender as fintechs agora como para mudar a vida financeira dessas pessoas. Porque a gente não precisa de mais pessoas endividadas. A gente não precisa de mais acesso a crédito fácil, né? A gente precisa que as pessoas entendam o valor do dinheiro e compreendam, né, o valor do dinheiro. E aí, quando a gente criou o IOR, já tinha isso em mente. Bom, não é só dar acesso a um sistema financeiro. Uma criança lá, adolescente, 12, 13 anos, vai ter o cartão dela, vai ter a conta dela, vai poder fazer o Pix e tal, mas enfim, como eu consigo compor isso num modelo que faz sentido? E quando eu falo em educação, a gente sempre trabalha no IORS com 3 pilares, né? Porque a gente pode pensar em conteúdo como educação, e isso aqui é conteúdo, um vídeo, né, um áudio, enfim, um artigo para leitura é conteúdo. Então, conteúdo é educação, né? Mas a gente trabalha de educação também em outros 2 vieses. A experiência, né? Então, quando eu estou fazendo um Pix, quando eu estou recebendo grana, quando eu estou pagando alguma coisa, enfim, aqui tem uma experiência que eu aprendo sobre educação financeira, né? E o app também traz essa experiência através de features, através de gamificação para que ele possa aprender da melhor maneira, né? E através do comportamento. Então, hoje, né, os nossos usuários que utilizam, eles entendem o comportamento do usuário, a gente entende o comportamento do usuário e consegue trazer gatilhos para ele sobre pagamento. Eu estou gastando muita grana do meu filho, o meu filho está gastando muita grana no começo do mês. A gente manda gatilho no app, fora do app pelo WhatsApp e tenta criar conversas para educar e ensinar essas pessoas sobre como organizar finanças. Então, sobre esses 3 viés, a gente entende educação financeira e trabalha com o nosso usuário. Bom, e aí pediu qual que é o desafio? O desafio é enorme, né? Porque nesse crescimento que a gente teve, a gente não conseguiu dar escala numa conta gratuita, né? Por quê? Porque, cara, o modelo mudou, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco mais tarde e tal. Então, os pais hoje preferem, né, daqui a pouco ter uma conta gratuita para o seu filho, mas o que eu sempre digo, assim, não existe um produto gratuito. Se aquilo é gratuito, provavelmente o produto é você, né? E aí, muitos pais preferem dar uma conta gratuita para o filho, em que com 18 anos ele vai ter um acesso a crédito muito fácil, provavelmente se endivide e vai ter problema o resto da vida, né? Então, nós temos aqui uma complexidade, e do outro lado, nós temos uma conta paga e a dificuldade de crescer numa conta paga, numa mensalidade paga, em que a gente não vai oferecer nenhum produto que seja negativo ou que te atrapalhe ou te crie uma dívida, né? Comparado com uma conta gratuita, né? Bom, encheu a sala agora, né? Que mágica que tu tá fazendo aí, Juliana? Hein? Eu estou Encheu a fazendo mágica aqui agora, pode deixar comigo.
Mas isso é bacana, Felipe. Nós, então, como nós conversamos antes nos bastidores aí, né, a ideia de ter essa EDTech aqui na Startup Academy também é trazer essas experiências fantásticas, né, de como você sonhou, de como você criou, quais foram as dores do empreendedor, né, quais foram as grandes lições, quais são os grandes desafios, né, da escala, por exemplo. Eu confesso para todos que estão assistindo aqui, eu sou pai de 2 meninos, tá? Hoje eles têm, o Matheus tem 6 anos e o Miguel tem 11, mas desde há 2 anos já, Felipe, eles são clientes, tá, do Yours Bank, Legal. e eles estudam, então, no crachá do colégio, nós botamos num lado, na frente, o crachá e no lado atrás, um cartãozinho, tá, Cartão. da Yours Bank, e era engraçado, porque eles faziam o maior sucesso no colégio, né? Eles chegavam com um cartãozinho, passavam por aproximação, pagavam a continha deles, né? E eu acho que isso, a gente tentava fazer isso porque para gerar uma questão de responsabilidade e de educação mesmo para as crianças. Eu acho que esse é um ponto central. As crianças começarem já desde cedo a ter essa responsabilidade com as finanças, saber quanto tem na continha dela, ao mesmo tempo que a gente dá segurança, né, Felipe, para não ter, né, o pai tem todo o controle. Então, dizer que eu sou um cliente fazendo essa merchandising aqui com a Yours Tá Bank. legal. Mas, Felipe, eu acompanhei, por ser exatamente cliente, que vocês mudaram, né, a forma de monetização da startup, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Conta para nós a tua experiência assim de monetização, porque muitas vezes acontece que abro a startup, aquele dilema entre escalar ou monetizar, até que ponto vai um modelo mais freemium, até que ponto você tem que escalar. Como é que foi essa jornada do Yours Bank até aqui? Exatamente nesse modelo de, opa, chega um momento que você tem que começar a pagar as contas, né? O venture lá, o risco, o capital de risco vai, né, saindo, né? E você tem que começar a gerar resultado aí pelas próprias pela própria operação. Conta para nós um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que é uma das principais dores aí das startups. Ótimo, é ótimo. E o mundo mudou completamente, assim, eu acho que falar sobre isso é entender um pouco mais da mudança que a gente está passando, principalmente no modelo financeiro e sistema financeiro, né? Porque existem dois tipos de startups, né? As B2B e B2C, né? Então, B2B vende para outros negócios, B2C vende para pessoas, né? Yours é B2C, vende direto para pessoas, né? E quando eu falo do modelo B2C, ele é um modelo que existe muito capital, mas muito capital para crescimento, né? E o modelo B2B já não exige tanto capital. E geralmente, se tu olhar, por exemplo, unicórnios, quem são os unicórnios ou empresas que valem mais de 1 bilhão, são B2C. Dificilmente vai ter uma empresa B2B. A Nvidia agora, né? Enfim, mas passou a maior empresa do mundo, tem um modelo muito legal B2B, ele faz os dois, B2B e B2C, mas enfim, né? Mas no modelo B2C, que é o modelo do Yours, ele exige muito capital para crescimento. E aí nós temos um livro de cabeceira do B2C que é o Blitzscaling, né? E provavelmente vocês trabalham na formação Blitzscaling. Que o Blitzscaling vem daí da Blitzkrieger, né? Alemã. Que era a Blitzkrieger alemã da Segunda Guerra Mundial? Era a guerra por tanques, né? Então eles vinham na Blitzkrieg, a guerra rápida, né? Eles vinham com os tanques de guerra, atropelavam, né, o exército inimigo e depois vinham os soldados organizando o campo de batalha. O Blitzscaling fala muito sobre isso, então que o negócio tem que crescer, né? E crescer o máximo possível em número de usuário, e depois tu traz a tua equipe de batalha e vai organizando e vai trazendo linhas de receita. Se olhar, por exemplo, as grandes empresas, aí eu estou falando Google, estou falando Amazon, Facebook, todas elas cresceram nesse modelo, né?
no modelo em que o venture capital, que existia muita grana para o venture capital. E aí a gente teve, inclusive, loucuras, né? Como o SoftBank investido 4 bilhões, né, de dólares dentro do modelo que era a WeWork. Então, algum tempo atrás, a gente tinha esse modelo de crescimento. Só que, 2 anos para cá, mudou completamente o mercado, né? Então, o que que a gente teve nesses últimos 2 anos? A guerra na... Sempre quando eu falo em momentos de instabilidade, existe menos acesso a capital, né? Então, a guerra, na Ucrânia, depois, a quebra do Silicon Valley Bank, né, que geralmente operava com esse modelo B2C, Blitzscaling, e fomentando empresas nesse modelo. E a guerra em Israel, elas mudaram completamente. Então, em momentos como esses caóticos, né, existe menos grana para o venture capital. Então, quem ganha nesse modelo não são as empresas que crescem, né, enlouquecidamente, como era o nosso caso, que se crescer era um problema de crescer muito fácil, muito barato, né, e crescia muito rápido. Então, não se prioriza mais o crescimento, mas se prioriza agora a lucratividade, né? Que aí são menos unicórnios e mais empresas camelos. As empresas camelos são aquelas que sobrevivem mais tempo, têm capacidade de guardar água por mais tempo. Então, a Yours viveu bem esse momento. A gente estava crescendo um modelo Blitzscaling, daqui a pouco, opa, esse não é mais o modelo do mercado, eu tenho que pivotar e mudar o meu modelo, né? Então, a gente viveu muito isso. E quem tem uma startup, quem vai na startup, cara, né? Eu acho que esse é o quarto ou quinto pivotagem e mudança de modelo nosso na nossa história, né? E é isso, né? Uma startup é isso. Eu dou mentoria para outras duas meninas, assim, que estão criando um negócio. E daí até ela perguntou hoje, tá, mas o que que é pivotar e o que que é preguiça, né? Porque, bom, isso aqui não dá mais certo aqui, vamos mudar, né? E eu digo, olha, se funcionar, pivotar, se não funcionar, preguiça, né? Não sei, não tem como saber, né? E continuar e tal. E é uma pergunta que eu estava conversando com o meu sócio, William, hoje, né? Cara, onde é que divide, assim, né? A teimosia, né, da determinação, assim, né? Então, são coisas que o mundo traz, mas eu acho que a gente vive bem esse modelo de mudança de negócio que o Yours passou e está mudando e teve que mudar e teve que pivotar o negócio. Todas as empresas estão tendo que pivotar, porque o mundo capital, até um tempo atrás, priorizava crescimento e crescimento rápido, né? Uhum. Cara, e a gente fez 700 mil downloads ao nosso CAC. Quando eu falava do nosso CAC, é o custo de aquisição de cliente, que quem tem um negócio, cara, são duas métricas que tu tem que saber de core na ponta da língua, que é o CAC e o LTV, que é o CAC, é o custo de aquisição de cliente, quanto que custa para trazer meu cliente, e o LTV, que é o lifetime value, que é quanto que esse cara deixa na mesa. Uma empresa é CAC por LTV, é isso, né? É quanto que custa para trazer, quanto que ele deixa. O nosso CAC era 30 centavos, né? E aí, quando a gente falava de um CAC de 30 centavos, comparando com outros bancos, assim, o próprio Banco do Brasil, o CAC deles é aberto, essa informação, posso falar, R$ 240. E eles perguntavam, Felipe, como é que vocês fazem um CAC de 30 centavos, né? E nós 240? Eu digo, cara, eu não vou te falar, por dois motivos. Uma, porque se eu falar, né, vocês perdem interesse em nós, e a segunda, porque eu também não sei como é que a gente faz 30 centavos, né? É, na real, eu sei por que que a gente faz, não como, né? O porquê é porque, cara, a gente cresceu num ambiente de escassez. Ou faço um CAC muito barato, ou não cresço, né? Eu não tenho a grana deles para pagar R$ 240, por exemplo, um usuário ativo. Perfeito. Muito, muito interessante. É uma aula aí. Felipe, nós temos duas perguntas que eu vou tentar juntar numa aqui. O Guilherme escreve: Você passou pela etapa de MVP, como foi? Uhum. E o Luiz Cidade também faz. Como foi o MVP da Yours Bank? Conte mais sobre a formação da equipe inicial e como surgiu a ideia do negócio. Então, se passou por MVP, como foi? E o Luiz também quer saber, bom, como é que foi como é que foi a faísca disso tudo? Tá. Como eu falei no começo, eu trabalhava em São Paulo e trabalhava diretamente ligado a escolas, assim, né? E havia muito comportamento baseado em dinheiro do pai com o filho. Digo, bom, né? Isso eu tô falando, cara, em 2019, né?
antes da pandemia e aí antes do Pix, assim, existia um mundo antes da pandemia, antes do Pix. E aí nesse mundo eu via, cara, como que ninguém resolveu isso, assim, sabe? Como que não tem uma carteira digital, um banco digital para essa galera? Não tinha, né? E aí, geralmente, quando o empreendedor vê um problema, cara, tu vai ter que parar para resolver, né? Tu espera que outras pessoas resolvam, mas ninguém resolve, tu vai ter que ir lá e fazer isso. E foi o que aconteceu, né? E essa vinda para Santa Rosa me deu tempo para que eu pudesse me dedicar a isso. Bom, e vamos lançar um banco digital. Para lançar um banco digital é muito caro e muito complexo. Não é tão simples assim. Eu preciso fazer várias integrações com outros bancos, eu preciso contratar um Banking as a Service, eu preciso criar uma aplicação, né? Então, eu estou falando de investimento bastante alto. E eu acho que ótima pergunta, assim, porque essa que tem que ser a cabeça do empreendedor. Como é que eu vou prototipar e vou modelar e vou testar isso rapidamente com um custo muito baixo, né? O que eu fiz na época? Eu criei uma apresentação de PowerPoint e eu fiz um mock-up de um aplicativo, sabe? Então, numa apresentação de PowerPoint, porque eu não tinha domínio de nenhuma outra ferramenta a não ser PowerPoint, eu fiz um mock-up de um aplicativo, né? E aí eu mandava meus amigos para eles clicar nos botões e dizer o que eles achavam. Não falava nada, né? E só dizia, meu, olha isso aqui, que legal. E eles clicavam nos botões lá e tal, e a apresentação tinha link, ia para outra tela, e, né? Dentro do PowerPoint mesmo. E eles adoraram e, cara, o que que é isso? Essa ferramenta, como é que eu contrato? Daí, quando eu tive os primeiros feedbacks nesse sentido, eu digo, bom, eu acho que tem uma busca latente por um serviço como esse, vamos desenvolver, né? E aí, depois de receber feedback, melhorei muito fluxo e coisa e tela e tal, aí só depois a gente passou para a fase de desenvolvimento, né? Aí, olha só, nós contratamos uma empresa de software para produzir o software para nós. Cara, a gente gastou uma grana, não entregaram. Contratou outra empresa, né, para terceirizar o software. Gastamos uma grana, não entregaram, né? Um ano depois, tinha gastado todo o orçamento nosso e estava sem software, né? Sempre de coluninha, a gente é coluninha, né? E aí o troço só andou quando a gente resolveu imergir na operação, contratar um desenvolvedor e nós mesmos trabalharmos, sabe, né? Ao invés de terceirizar. Eu acho que esse talvez foi o nosso maior aprendizado, assim, cara, não adianta. Se é o teu sonho, é tu que vai ter que fazer, né? Tu pode até pagar alguém, mas essa pessoa não vai executar o teu sonho. E aí a gente trouxe interno e aí começou o Yours. E super interessante, assim, no começo, bom, aí a gente criou a aplicação, botou no ar, botou nas lojas, uau, né? Primeira semana, 2 downloads, meu e do meu sócio. Segunda semana, 3 downloads. Isso porque eu tinha pagado o app e baixado de novo, né? Aí, cara, era de graça. Os amigos não baixavam. Daí tu mandava, assim, tipo, pros amigos, pra tio, pra primo e tal. E aí, tá, baixou? Sim, sim, baixei. Cara, eu sabia que tinha, eu sabia decor as pessoas, eu não tinha baixado nada, né? Não tinha utilizado, assim. O que que tá achando? Tô achando legal. Eu não tava usando, eu sabia decor, né? E aí, o nosso CAC, para nós termos um negócio saudável, nosso plano de negócio, nosso CAC tinha que ser baixo de R$ 15, né? Nosso primeiro CAC foi R$ 680. E aí, cara, nós não tinha negócio, né? E eu acho que esse foi uma cabeça nossa, assim, desde o começo da operação. A gente nunca quis ser 50% melhor na próxima semana, sabe? A gente nunca quis sair de R$ 650 para 350. A gente sempre sabia que, tipo, que a gente tinha que gastar muito tempo naquilo. E a gente olhava semanalmente, a nossa meta sempre era ser 5% mais barato, 5% mais barato. E daí de 650, foi baixando para 300, foi baixando para 150. A gente foi entendendo o canal, a gente sempre fez muito teste, muito teste, muito teste de campanha, testou muita coisa, né? Então, o que testava, o que dava, a gente continuava, fez muito, muito, muito growth, assim, entendeu? Muito modelo de crescimento, criou muito canal de crescimento. E aí a gente foi vindo, chegou em R$ 15, chegou a 10, chegou a 7, chegou a 5 e tá performando a 30 centavos o nosso custo de aquisição por usuário ativo, assim. Então, é um aprendizado, assim, nosso do começo da operação, do 0 a 1, assim, né? Eu acho que, primeiro, não conte com os amigos e família, né? Porque os caras te conhecem e por eles te conhecer, eles não vão confiar o dinheiro deles em ti, né? Então, eu acho que foi um aprendizado nosso, assim, do começo, né? E um segundo aprendizado nosso foi, cara, testar muito, testar muito.
um livro antigo, assim, que eu gosto muito, que é o Good to Great, né? Do Jim Collins, que é, eu acho que é Grande por Opção em português, o nome do livro. E ele fala, né, sobre a bala de revólver e bala de canhão, né, o conceito que ele traz. E a bala de revólver tem infinita, né, e a bala de canhão tu tem uma. Então, bala de revólver tu tem que acertar num outro navio que tá chegando, né? E tu tem bala de revólver infinita. Só que a bala de revólver não vai destruir o navio. Mas aqui tu vai dando bala de revólver, vai vendo altura, enfim, vai vendo inclinação, enfim, para tentar acertar a bala. Bom, tirei 1.000 balas de revólver, acertei, né? Agora sim eu vou utilizar a bala de canhão para derrubar o navio. E a gente sempre utilizou muito bala de revólver no nosso crescimento e muito teste de crescimento. Bacana, Felipe, bacana mesmo te escutar. Temos já bastante questões aí, né? O pessoal está escrevendo, bem interessado, né? A gente tem um espírito aqui na Startup Academy exatamente do aprendizado pela prática, o aprendizado, né? Também aí por todos esses cases maravilhosos que temos aí de empreendedores. Felipe, tem o Diogo Leonardo escreve: Felipe, quais as principais dificuldades e desafios que vocês encontraram no marketing e vendas no período inicial antes de vender o Soft Summit? E depois, Felipe, eu fiquei bastante curioso sobre, você falou no início que cresceram rápido demais. Eu sei que esse normalmente não seria um problema. Eu quero que você coloque, que fiquei curioso sobre esse crescimento rápido. Mas em marketing e vendas, antes do South Boa. Summit, foram as dificuldades? Como eu falei, assim, Diogo, a gente sempre testou muita coisa, sabe? Então, a gente chegou a alguns momentos na história da Yours, a gente fazia 25 testes por semana, assim, testes de campanha, testes de canal, teste de criativo, teste de copy. Então, o que a gente sempre performava? Começava segunda-feira, lançava milhões de campanhas e criava milhões de campanhas, Meta, Google, enfim, né? Várias plataformas. E durante a semana a gente ia desligando as campanhas que não performavam, e as campanhas que performavam, a gente mantinha e aumentava a grana nelas. A gente fez muito teste em relação a isso. Porque, sei lá, a gente criava dois criativos, assim, dois anúncios. E um eu botava o balestrin de camiseta preta, outro de camiseta branca. Por algum motivo, o cara de camiseta branca dava 1.000 visualizações, enquanto a camiseta preta dava uma. A gente nem se perguntava muito por que que isso acontecia, só desplugava, desligava aquele anúncio, mantinha o outro e botava grana no outro. Então, assim, a gente foi entendendo o criativo, copy, canal e foi performando muito. E depois que a gente acertava, a gente sempre teve a nossa meta, porque eh, como empreendedor, a gente tem sempre olha para números de maneira diferente. A gente sempre tirou assim número de vaidade, né, para número de resultado. Então, para nós, downloads nunca foi importante, embora 700, 800 mil downloads é um número legal, mas é uma métrica de vaidade, não diz nada, né? Então, a gente sempre olhou para custo por clique, sabe? Custo por usuário ativo. A gente sempre olhou para esses principais métricas de resultado. E a gente sempre fez meta em cima disso. Então, vamos lançar uma campanha essa semana. E a gente sempre lançava uma campanha muito barato. A gente nunca botou mais que R$ 100 em testes, né? Teste de campanha R$ 100. Eu vejo muita gente começando no marketing digital já botando uma grana no marketing digital. A gente sempre fez R$ 100, R$ 100, R$ 100, R$ 100, né? E o nosso custo por clique era X, nem lembro agora, mas devia ser 4 centavos, 5 centavos, 6 centavos. A nossa meta de custo por clique, por exemplo, anúncio. E, cara, o que performava acima disso a gente desligava, o que performava abaixo disso a gente ficava, e na próxima semana replicava aquela campanha tentando ainda baixar ainda mais o custo por clique, sabe? Então foi muito, 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 muito teste de crescimento até encontrar canal. Depois de encontrar canal, criou vários canais, a gente chegou a ter 80 canais, assim, tracionados de crescimento, principalmente canal orgânico. Entendeu muito crescimento orgânico, SEO, ASO, porque o cara orgânico é o cara mais qualificado para o teu negócio. É o mais qualificado e o mais barato, obviamente, né? Porque o cara que vem do orgânico ele já vem com uma dor latente, já vem te procurando, então tu quer aparecer bem para esse cara, tem que aparecer muito bem para esse cara. Porque uma coisa tu tá no Instagram aqui olhando um monte de coisa e aparecer lá yours tal. Tu clica ali, tu nem sabe o que tá baixando, né? E o nosso maior número de churn é usuários que vêm do anúncio pago. E já o orgânico não. O orgânico é o cara mais barato e por isso a gente estudou muito canal orgânico assim para poder tracionar com esses caras, né?
E até hoje, grande parte do nosso crescimento ele é orgânico. Então, aí a gente cresceu. E aí, por que que crescer foi um problema para nós, tá, Balestrin? Porque a nossa conta, ela tem um custo operacional, né? E quando a gente começou o Yours, o nosso custo operacional de banking era em torno de R$ 3, né? E depois esse número chegou a R$ 10 o nosso custo operacional por conta. Por quê? Porque, cara, explodiu no Brasil fraude. A gente teve que adicionar várias camadas de segurança, né? Então, muito simples, assim. Hoje vocês quando vão criar uma conta ou vão fazer uma transação, você tem que colocar a cara de vocês ali para identificar liveness, né? Essa é uma ferramenta que é caríssima de ter, né? É caríssima de ter. Só ali dá mais que o custo de operação que eu falei antes, que era de uma conta, assim. E a gente precisava ter, porque começou a ter fraude, né? E aí não existia Pix, e veio o Pix, né? E o Pix, para quem faz o Pix, ele não tem custo nenhum. Só que para nós ele tem um custo de operação, óbvio, porque nada é de graça no Brasil, no mundo, né? There's no free lunch. Então, os custos operacionais foram subindo, né? E ao mesmo tempo que os custos operacionais foram subindo, a gente foi crescendo, crescendo muito orgânico, crescendo. A gente fazia 10 mil downloads no orgânico por semana, né? Então, aí a gente teve que tentar equacionar isso porque a gente estava perdendo muita grana com o usuário que entrava na base e daqui a pouco não tracionava, a gente não criava linha de receita e não dava receita priors. Muito bem, muito bem. Felipe, muitas questões aqui, eu estou fazendo uma curadoria nas questões. Quantos investidores vieram antes de ganhar o South Summit e quantos vieram após o South Summit? Balestrin, essa é uma conversa, uma história que eu gosto de falar. Tu sabe que a gente tinha feito uma primeira rodada de investimento com a Venture Capital, a Venture, A a Venture. aceleradora do Sul, né? Isso. E a gente fez a primeira rodada de investimento com eles, foi um pré-seed, assim, e a gente precisava fazer uma seed, estava acabando a grana e acabou a grana da operação, né? E aí essa grande dificuldade que as empresas gaúchas têm, principalmente no interior, assim, de Santa Rosa, é conexão com grandes fundos, assim. Essa é um apelo que eu sempre faço, assim, a gente não tem conexão com grandes fundos, né? Porque era o Yours em Santa Rosa, meu, a gente tinha levantado 1,2 milhão e parece muita grana. O nosso concorrente tinha levantado 60 milhões, né? Isso é 40 vezes mais, 50 vezes mais do que a gente tinha levantado. Então, e a gente precisava levantar grana e ir para o mercado. E aí a gente começou a fazer cold call e chamar fundo e querer falar com o fundo porque a gente precisava de grana para crescer, né? E o que a gente imaginava ser um processo rápido, ele demorou muito tempo e acabou nossa grana. Acabou nossa grana na operação, né? E a gente ficou 4 meses sem grana nenhuma, né? E aí eu e meu sócio, tipo, vendendo coisa para botar grana na operação, né? E essa é a nossa realidade, assim, né? E vender o carro, coisa aqui para botar grana na operação, para pagar a grana na operação. E naqueles 4 meses, 6 meses ao total, um pouco mais ali que a gente estava falando com fundo, a gente falou com 105 fundos, assim, né? Brasil e mundo. E quando a gente foi para o South Summit, meu, a gente estava pagando as contas da empresa com o que a gente vendia. A gente estava nesse local, tá? E eu falei com 105 fundos de investimento e tomei, cara, 69 não. Eu sei porque eu tenho um Trello disso, tá? 69 não. Mas e os outros 36? Os outros 36 nem responderam, meu. Então, aham. Então eu tinha feito, cara, para cada não, devia ter feito uns, sei lá, 2, 3 pitch, eu tinha feito mais de 500 pitch nos últimos 6 meses, né? E tomado não, 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 e assim, pagando a operação sem grana, né? E aí acreditando muito. Daí a gente foi pro South Summit, meu, aí a gente ganhou o South Summit, aí veio um monte de fundo querer falar com nós, né? Depois disso. Aí vieram vários, né? Aí todo mundo respondeu os e-mails, aquele que não tinha respondido começou a responder os e-mails, né? Cara, isso é um pouco da vida do empreendedor que ninguém conta, assim, sabe, né? E porque, cara, uma operação B2C, assim, é, ma- é maluco, assim, precisa de muita grana para crescer, sabe, né?
Bom, fechou com o Banco do Brasil, depois entraram, então até hoje, assim, com nós. Legal, legal. Eu conversei com um pretendente de vocês e ele se... Nossa, a Yours Bank veio falar com a gente não investiu e agora foi lá, ganhou o South Summit. Né? Eu disse, é isso aí, cara, faz parte também, né? O Vitor coloca como foi a concepção da ideia da Yours Bank, validação de todo o processo, até ver, né, que tinha espaço para crescer dentro desse mercado. Você já falou, né, Felipe? Depois pode... Uhum. O Felipe, teu xará, diz como vocês lidaram com o problema de não receber, de não receber o app, né? E quais foram as opções que vocês tinham na época e qual foi o aprendizado daquela fase. É o famoso fornecedor que não entrega, né, Felipe? Assim, as experiências que eu tive com Software House foram, cara, foram horríveis, assim, eu não recomendo de jeito nenhum. Depois entrei com processo com os caras, peguei grana via processo, demorou muito tempo para vir essa grana, né? Enfim, que foi gasta para isso. Só funcionou, cara, quando a gente resolveu tirar a vergonha na cara, sem saber nada de desenvolvimento, contratou um desenvolvedor e começou a fazer em casa. Aí botou esse cara sentadinho junto com nós, cara, vamos fazer. Não entendia nada sobre projeto, não entendia nada de Scrum, não entendia nada sobre desenvolvimento e foi aprendendo durante a operação, assim, sabe? Então, até hoje a gente toca a operação de tecnologia no Yours, eu e meu sócio, né? Então, o William mais, assim, nessa área. Então, até hoje a gente toca e daí quando vocês entendem tecnologia? Cara, eu entendo o suficiente para não ser enrolado, né? E é isso. E com certeza me enrolam ainda por cima, né? Então, eu acho que só funciona quando você é para dentro de casa e fazer assim. Assim foi com o marketing, assim foi com o desenvolvimento, assim foi com tudo. Assim, quando a gente tentou terceirizar, a gente nunca teve bons resultados, só teve quando a gente mesmo resolveu fazer. Uhum. Muito bem, muito bem. O Luiz Calado coloca: tenho uma EDTech, mas estou sentindo uma barreira grande para entrar em escolas. Tu sugere alguma estratégia? Cara, me chama depois do Instagram, vamos conversar. Eu trabalhei, quando eu morava em São Paulo, eu trabalhei como head de inovação no grupo, falei antes. Eu trabalhei 2 anos e meio vendendo produto educacional para escola, assim. Cara, venda B2B venda B2B é complexa, assim, não é só escola, venda B2B é complexa. E aí tem que ter muito saco, né? E fazer um baita processo assim de prospecção, cold call, enfim, para fazer venda B2B, assim. Hoje tá, essas gurias que eu mentoro, elas querem estão formando um processo de venda de eles estão ajudando empresas e eventos a encontrar os melhores lugares, assim. Então, um dos lados deles é B2B, assim. Ah, mas eu falei com 5 pessoas. Eu falei, cara, prospecção B2B, a taxa, né, de um cold call é 1 a 3%. Isso quer dizer que de cada 100 pessoas que tu falar, tu vai receber entre 97 e 99 não. E se tu receber 97 não para 3 sim, por exemplo, tu está fazendo mais do que 90%. Então, fique super feliz, né? É, é a arte de receber não e não desistir, né? Essa É, é, essa é a E é arte. métrica, né? Tem um livro super bom do Aaron Ross, que eu altamente recomendo, assim, que é o Receita Previsível, para quem está começando, né? Cara, pega esse livro Receita Previsível, esse é teu manual de vendas numa operação B2B, assim. Mas para escola eu fiz muita coisa, depois me chama lá, a gente pode bater um papo. Olha só. O David faz uma questão bem interessante aqui, né? Que momento vocês conseguiram distinguir a startup entre uma EdTech e a fintech? E ele supõe aí que talvez a dificuldade de vocês terem investimento lá no início, porque no mercado da educação no Brasil é menos valorizado que o mercado financeiro. É uma boa pergunta, assim, uma boa pergunta. A gente não é nem uma fintech direito e nem uma edtech direito, assim. Eu acho que a gente acaba sendo
o meio dos dois, assim, a gente trabalha muito foco em educação, educação financeira, né? Mas é através de um produto financeiro, assim, então a gente tenta fazer os dois. Meio que numa ideia de uma FinEd, assim, uma EdFin, assim. A gente gosta de falar, né, que a gente é uma FinCare, né? Até não é não é um nome nosso, a N26, que é uma empresa europeia, né? Ela cunhou esse termo, né, que é uma FinCare, que é uma empresa de finanças que ajuda a tomar care, cuidado com o dinheiro, né? Então, a gente se coloca como uma FinCare no sentido que a gente educa ou ensina, né, as pessoas a utilizar o dinheiro da melhor maneira. Mas é uma boa pergunta, assim, eu acho que e também se colocar como uma fintech, uma edtech, se colocar muito numa caixinha pré-pronta, assim, né? E às Right. vezes tu faz uma coisa que se encaixa em duas caixinhas ou em nenhuma delas, né? Uhum, verdade, verdade. Olha, tô vendo muitas perguntas aqui, e eu quero, né, muitas perguntas muito interessantes, né? Tem o Luiz aqui, coloca, vocês são desenvolvedores, esse primeiro programador está no negócio até hoje? E Esse como primeiro vocês o programador virou remuneram? sócio, meu. Virou sócio e Ah, tá tá até aí. hoje. E É, como vocês remuneram? Obviamente, então ele virou sócio da empresa. isso. É, uma coisa que eu recomendo, assim, para quem está criando a sua startup, deixa uns 10% da startup em cotas que não é de ninguém, né? Então, eu tenho dois sócios vão ter 45%, 10% fica em cotas que tu pode distribuir para pessoas importantes da empresa, né? É legal isso porque depois ninguém perde capital e até para reter talentos, assim, né? Então, algo que eu recomendo para quem está começando, porque essas pessoas vão vir assim e uma startup não vai poder, por exemplo, o meu sócio hoje, o CTO, cara, o cara é CTO, trabalha na Stone, né? Ele poderia ganhar, sei lá, 6, 7, 8 vezes mais que ele ganha com nós. Eu não vou conseguir reter esse cara só pelo propósito, né? Então, aí eu dou parte de participação da empresa, parte da empresa, ele é sócio, e aí ele fica na empresa por esse período, né? Então, tem vários advogados que fazem isso, compõem isso e ajudam a fazer isso. Minha esposa ajuda a fazer isso muito bem, quem precisa ajuda, fazendo o comercial dela. Então, organizam essa questão societária, assim, para que vocês possam reter talentos na empresa. Uhum. O Felipe aqui, Felipe, quer saber o que vocês, né, quando vocês tiveram a primeira captação de investimento e no que vocês usaram mais esse investimento? Foi para vendas e marketing ou foi para desenvolvimento do produto? Foi para time. A gente pegou os dois investimentos que a gente teve, a gente trabalhou muito foco no time, assim, porque com o time a gente criou o produto e conseguiu conquistar a atração no mercado, sabe, né? Então a gente sempre gastou a grana em time, né? Pessoas, contratar pessoas boas, assim, pessoas que são mais caras no mercado, pessoas mais sêniores para poder ter um time melhor. Uhum. Tem um outro participante aqui que coloca, realmente chama atenção, porque a Yours Bank precisa cumprir todas essas regulamentações financeiras, né? E como é que vocês, tão pequenos na época, conseguiram se adequar a todas as regulamentações do sistema financeiro brasileiro? Imagino que tem regulamentação aí do Bacen, Sim. etc. Eu acho que isso, o Brasil, ele tem vários problemas, assim, mas se a gente olha para a área financeira, às vezes eu olho porque a gente faz aqui em finanças no Brasil, a tecnologia nossa financeira, e comparo com outros lugares do mundo, eh, a gente parece que foi feito por alienígena, assim, de tão avançada que é a nossa tecnologia financeira, né? Então, por exemplo, o sistema de Pix, nenhum outro país do mundo tem algo parecido como a gente tem no Brasil, né? O que a gente está falando de Open Banking, ninguém mais faz, não existe nada nem parecido do que a gente faz. Realmente, o sistema tecnológico bancário brasileiro é muito avançado e muito à frente de Estados Unidos, de China, muito à frente da Europa, assim. Inclusive, o Pix virou um produto e a gente vende o Pix para outros países, assim, né? Então, sobre isso, nós temos um modelo que é o Banking as a Service, né? Que são os famosos BaaS. Então, o que que é um Banking as a Service? É um Banking as a Service, é uma instituição de pagamento, né?
que ela tem liberação bancária, desculpa, liberação do Banco Central para poder fazer operação bancária, e a gente se pluga com base e utiliza o serviço dele, né? Então, a gente se intitula um banco, mas na real a gente não é um banco, a gente é uma empresa normal, um CNPJ normal, porque é esse cara que a gente utiliza e faz a integração, que ele acaba sendo um banco, e a gente utiliza a integração com ele para fazer emissão de cartão, conta bancária e emissão de Pix, por exemplo. Uhum. Muito bem, muito bem. Uma outra pergunta mais voltada à liderança, à empresa, Felipe. Como se constrói a cultura de uma empresa totalmente digital, assim? Imagino que vocês possam ter alguns colaboradores também em home, quer dizer, nesse mundo digital, como é que de fato tu cria essa cultura? Uma questão interessante também, né? Nós nunca tivemos assim escritório, a gente sempre trabalhou digital, né? Até porque para contratar as melhores pessoas, dificilmente tu vai contratar elas presencial, assim, elas querem essa liberdade do home office, né? A gente tem um time bastante espalhado pelo Brasil, então esse é um ponto assim nosso. E cara, a nossa cultura é a cultura de entrega, assim. Eu sempre falo, ninguém está muito interessado em que horas tu entra, ninguém está muito interessado em que horas tu sai. Um ponto que a gente fala assim, sobre férias, a nossa regra é tire férias, né? Então, a gente não enche muito o saco das pessoas se elas trabalham um horário, dia sim ou dia não, enfim. Mas a gente trabalha com as entregas. Então, agora a gente trabalha por sprint, Scrum, cada um tem seus pontos e suas entregas para fazer. A gente é muito focado nisso, assim. Então, a gente acaba utilizando metodologias ágeis na operação que dão conta disso, sabe? Né? Então, é muito mais focar no resultado e não no processo, né? Então, o processo cara, se a pessoa quiser parar às 3 horas de trabalhar e entregou as tarefas dela e fez o que ela tinha que ser feito e passou pela revisão, tá tudo certo, vamos embora, sabe? Então, isso dá uma liberdade para o colaborador de trabalhar, e ele trabalha de onde que ele quiser, da maneira que ele quiser, mas ao mesmo tempo, tu não precisa ser chato com a pessoa, assim, sabe? Cara, ela começou a acumular tarefa, não entregou tarefa e tá em pendência, dá 2, 3 sprints, tu sabe que esse cara não vai dar certo nessa cultura, sabe? E tudo bem. Esse cara é bom para uma outra cultura, de escritório, de horário e tal, e beleza, mas não para ti. Perfeito. Opa, chegou uma pergunta aqui que eu estou muito curioso também. Quando que o empreendedor coloca dinheiro no bolso, no lucro da operação, na captação de recursos, com fundos ou somente quando vende o negócio como um todo? É que existem dois tipos de negócio. Muito boa essa pergunta, tá? Existe um É. negócio que é o negócio de stage capital, né? Que é o negócio do yours. Então, todo o lucro da empresa é colocado na empresa de novo, porque a nossa intenção é criar o maior negócio possível, né? Então, se pegar, por exemplo, o principal caso, o Nubank, né? O Nubank, eu acho que começou a distribuir lucro agora, assim, tipo, esse ano, assim, né? Até então nunca distribuiu lucro e todo o lucro foi utilizado no crescimento da empresa, né? Então o negócio de stage capital é esse, assim, tirar lucro talvez nunca, né? A Amazon passou 20 e tantos anos sem distribuir lucro, né? Então um modelo stage capital é esse. O modelo de negócio lifestyle, né? Aqui eu tenho meu negócio eu compro, sei lá, uma água por 1 e vendo por 5, eu tenho uma margem que tem um lucro, aí aquele lucro eu divido entre os sócios e no final do ano compro uma casa, um carro, ou vou viajar e tal, né? São dois modelos, assim. E no modelo Stage Capital, ou tu ganha, quando a empresa está muito grande, ela começa a fazer divisão, né? E demora vários anos para isso acontecer, ou só numa venda mesmo, né? Uhum. E tem muitos, né, Felipe, que colocam isso mesmo no estatuto da empresa, no acordo de acionista, já está delimitado que a startup, nos próximos 5, 10 anos, não vai distribuir dividendos, né? Ah, E é uma questão importante, né? Porque pode correr esse risco, né? Por um lado, você está buscando aí investimento de risco e por outro, você está distribuindo dividendos, né? Algo um pouco, né? Mas bem interessante essa pergunta aqui. Muitas perguntas, vamos lá, nós temos mais aqui olha, vou tentar assim, ó, só ler para ti aqui, Felipe, depois você dá uma palhinha aí, tá?
Bom, essa pergunta é interessante, Felipe. Quais são os hábitos de um empreendedor que nem você? O que você faz? Qual a tua rotina? O que você considera como teu ponto forte? Um pouquinho de ti, assim. Fala, Vamos lá. fala o Felipe empreendedor, Cara, cara. Que horas eu acho que acorda? assim, não, E- essa história, cara, acordar 5 horas da manhã para tomar banho de água gelada, eu nunca vi isso funcionar, tá ligado? Né? Mas, enfim, cara, empreendedor se fode, assim, desculpa ser real, assim, né? Mas, aham. Eu acordo, eu tenho um filho de 1 ano, né, meu? Então eu tenho que dar atenção para ele. Então eu acordo todo dia cedinho, 5h30, 6 horas da manhã, vou caminhar, vou fazer minha atividade diária. E eu começo o dia, chego em casa, faço o café dele, da minha esposa e começo o dia, 7, 7h30, vambora, sabe? E não tem hora para acabar, né? Empreendedor é isso, assim, a gente tá tirando o negócio do chão, assim, embora a gente passou por estágios iniciais de uma startup, mas, meu, tipo, sempre vai ter muita demanda e muito trabalho e muita coisa para fazer, né? Então, não tem muito, assim, o que eu tento é manter uma vida espiritual, eu sou cristão, né? Eu sou evangélico, então eu tento manter uma vida espiritual ativa, assim, de estar no culto, rezando, lendo a Bíblia, né? Eu tenho a leitura diária da Bíblia, né? Leio livros de negócio e gestão, né? Porque é o que me ajuda no meu dia a dia da operação. Faço academia durante o meio-dia, que é o único horário que eu consigo fazer academia, né? Então, em vez de almoçar, eu faço academia e caminho todas as manhãs, assim. Então, tenho que manter, né? Corpo, mente e espírito eh, meio que balançado, porque sempre um tá errado, né? Mas nesse sentido, assim, eu acho que não tem um modelo, cara, principalmente se manter o empreendedor ele tem que conseguir manter o seu comportamento assim, se liderar, sabe, né? Eu acho que isso é super importante. Como é que eu vou liderar um time se eu não consigo me liderar, sabe? Como é que eu vou liderar uma equipe se eu não consigo conter meus sentimentos, se eu não consigo, sabe? Porque no dia a dia vem raiva, vem estresse, vem um monte de coisa. Então, acho que são coisas super importantes assim para o empreendedor é ter essa capacidade de se conhecer, né? E aí eu devo muito isso ao mundo espiritual, assim. Uhum. Olha, muitas perguntas aqui, mas eu vou fazer assim. Olha, tem o Felipe, o Guilherme, o Vitor, o Kleber, a Camila, o Diego, muita gente aqui escrevendo, né? A Camila diz, olha, agradecer pela sinceridade, né, que você está falando aqui, mostrando todos os teus percalços, acho que isso é super importante, né? Como você iniciou o seu negócio, como encontrar um sócio que tem o mesmo propósito, quando você percebeu na tua vida que tinha essa skill de empreendedor, né? Qual é a próxima meta da Yours Bank? Bom, aí vai. Então, assim, tenta fazer aqui um fechamento aí, Felipe, e juntando essas questões assim dessa história, porque a gente traz muitas pessoas aqui, as pessoas muitas vezes elas estão mais interessadas, isso é bacana, né? É, pelo empreendedor, pela figura de empreender, os desafios, os riscos, né? Como é que você se despertou para isso, né? Quais foram né, aqueles aprendizados, aquelas inspirações, né, que você teve. Eu acho que isso é algo que a gente nessa plataforma aqui nesse momento gosta também de disputar. Legal. Eu falei no começo, né, Balestrin, que eu sou um desses empreendedores por necessidade, assim. Eu sou de Santa Rosa, minha mãe era merendeira de escola pública, né? E aí eu sou o filho mais novo de... Oi, eu tenho 7 irmãos, né? Então ela teve 8 filhos, né? E aí quando eu nasci, meu pai, ele sempre tinha muita dificuldade financeira e meu pai saiu de casa e deixou minha mãe, né? Uma merendeira de escola pública, o salário mínimo, tomando conta de 8 filhos, assim. Então a gente teve que se virar muito cedo de pequeno, assim.
E eu com 20 anos, né, eu entendi que a saída da pobreza, assim, que era a miséria nossa de família, era empreender, não tinha outra saída para nós, assim, né? Graças a um livro, que eu li naquela época, assim, muito novo, que era O Pai Rico e o Pai Pobre, assim, que eu acho que é todo o início do empreendedor de educação financeira. Aí eu queria empreender e eu era professor de inglês na época, né? Eu sempre gostei de inglês e tal, e era professor de inglês. Eu queria abrir minha escola. E aí eu precisava abrir minha escola, só que eu tinha zero dinheiro. Inclusive, estava devendo dinheiro, né? Aí eu descobri que as pessoas compravam produtos da época do Paraguai. Eu comecei para o Paraguai e comprava coisas e vendia no Brasil, né? Comprava coisas e vendia no Brasil. E aí eu guardei uma grana e eu cheguei pro meu chefe, né? Acho que era 40 mil, alguma coisa assim que eu tinha guardado na época. E eu cheguei depois de um ano indo para o Paraguai todo final de semana, né? Daí eu cheguei pro meu chefe e falei, cara, eu quero ser teu sócio. Ele não deixou eu ser sócio dele. Daí eu falei, tá, então se eu não sou teu sócio, eu vou ser teu concorrente. Daí eu abri uma escola, né, de inglês na época. Eu tinha 20 e poucos anos, 21, 22. E essa escola virou uma rede de 31 escolas, né? Aqui no Sul, a Hay Peppers, né? Aí eu vendi essa operação, e depois que eu vendi essa operação, eu fui para São Paulo, fazer outras coisas, depois eu vim fazer o Yours, né? Então, não tem muito glamour, assim, no começo, né? Não, cara, né? Tu quer empreender, né? Se vira, dá um jeito, assim, né? Se tiver que todo final de semana para Paraguai, vá, né? Tu pode começar errado, né? E eu não tenho, né? Eu não tenho vergonha de como eu comecei. Comecei errado, mas eu sabia que era só uma maneira de eu poder começar uma coisa certa, sabe? Né? Perfeito, perfeito. Mais perguntas ainda, mas Felipe, a gente sabe que tu tem teu menino lá, né? A gente combinou uma hora aqui. Tô com Luciana, minha minha sogra em assistente casa hoje. aqui. Ela quer jantar lá em casa. Tô com minha sogra em casa ainda. Luciana, tudo Sim, certinho? Nós temos várias perguntas não respondidas. Depois a gente dá um jeito de encaminhar para o Felipe e a gente, né? Claro. sim, eu acho que seria uma ótima alternativa aqui, que daí todo mundo tem a sua resposta, e o Felipe, se puder nos responder, a gente Claro. agradece, Felipe. Se o pessoal também quiser, tipo, mídia social, quiser seguir, conversar por lá, sabe, né? Eu, inclusive, Isso. mentoro alguns empreendedores, no sentido de dar uma mão, assim mesmo, tomar um café, conversar. Porque quando nós começamos o Yours, cara, eu tomei muito café, muito café. Eu lembro que eu queria abrir um banco, e aí eu tinha no meu LinkedIn um cara, depois de descobrir que ele foi presidente do American Express, assim, enfim. E aí eu chamei ele e digo, tá, meu, como é que eu monto um banco, assim, sabe, né? Olha só, eu paguei um café pro cara e queria aprender. Então, eu aprendi pagando café pros outros, né? Então, cara, me paga um Uhum. café e vamos conversar, né? Sai baratinho. Felipe, teu LinkedIn e teu Instagram aí para a turma. É Felipe Diesel, né? Tem dois Uhum. Felipe Diesel no Instagram. Eu sou mais parecido comigo, dos dois. Bom, Felipe, cara, assim, a tua história é inspiradora, né? Inspiradora mesmo. Eu já escutei tanto você falando, teu irmão, né? E dizer Parece que o pessoal que, acha que o pessoal acha que ele é meu irmão, né? Não, a gente é só amigo e sócio. o William não é teu irmão. Não, eu acho que a gente convive muito, está muito junto, assim, mas não somos, assim, e várias pessoas acham que somos. Olha, rolou alguma coisa que vocês eram irmãos. Eu acho que eu escutei, mas eu acho que é exatamente isso, porque talvez essa sinergia tão forte que você tem que a gente precisa ter com sócios, né? Muitas vezes parece que é algo até mais familiar. Mas, Felipe, realmente parabéns, né? Queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui hoje. O propósito da Startup Academy realmente é a gente fazer com que aquelas pessoas que tenham, né, interesse, aquelas pessoas que queiram se lançar para esse mundo do empreendedorismo, esse mundo da inovação, a gente trazer mais conhecimento e trazer essa fala sincera, né? Não tem muito glamour, tem muito trabalho, né? Mas é extremamente gratificante, né, Felipe? Deixa uma mensagem final aí para todos os empreendedores atuais e os futuros empreendedores que estão te escutando aqui.
Cara, eu acho que é uma coisa que eu acredito sempre, assim, acredito muito, né? O Jorge Paulo Lemann fala no livro Sonho Grande dele, né? Que sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então sonhe grande, né? E ele fala, sonhe grande, comece pequeno, mas sonhe grande, né? E aí alguém adicionou depois, eu pego essa frase, não sei quem, né? Eu acho que comece pequeno, sonhe grande, mas seja rápido, né? Eu acho que Tudo bem, é isso aí. não dá para perder o time. Não. Felipe, grande Obrigado. abraço. Ó, queremos ver a Yours Bank aí trazendo muita educação financeira para os nossos jovens brasileiros, que eles precisam muito. Um Valeu, valeu. abraço. Obrigadão, obrigadão pela Obrigada, parceria. Felipe. Valeu mesmo. Eu vou estar colocando as perguntas lá no nosso canal do Discord e aí depois a gente pode também dar uma interagida por lá, certo? Beleza. Isso. Valeu. Luciana, Obrigadão. interaja lá com a turma. Muito Obrigado, obrigada. Felipe. Até Vai mais. cuidar do Obrigada. Boa noite, Abração. pessoal. Tchau, tchau. Como é que é o nome do teu pequeno? O Benício, meu. Benício. Benício. Tu sabe, a Ele melhor coisa é ser pai, né, meu? já Adoro. tem uma conta na Yorsback ou não? Ih, Benício. várias. Tchau, meu cara. Conta de teste e tudo que é jeito. Valeu, gente. Brigadão. Abraço. Tchau. Boa Tchau. noite. Tchau, Obrigada. tchau.